Vamos lá, gente, começar a nossa aula de hoje. Nós vamos começar com a aula de português, tá? Como vocês viram aí no nosso cronograma da semana, nós já vamos iniciar o último livro. Isso mesmo, o livro 4, que é justamente esse daqui, ó. Ó, tá vendo? Esse do bonequinho amarelo, que é o Vitão, tá? Que ele é envolvido com a parte da saúde, dos bons hábitos, né? Então, nosso último livro nós vamos estar começando hoje, tá? E para começar o capítulo 9, ele está te fazendo uma pergunta. Ele está dizendo como ele é e te mostrou 3 imagens. Então, nós temos aqui Nós temos 3 imagens de 3 animais que são semelhantes, porém, eles não são iguais. E aí vem algumas perguntinhas, 4 perguntinhas. A número 1 diz assim: você sabe o nome desses animais? O que eles têm em comum? Quais são as características no que eles se parecem? Escolha um desses animais e conte o que você sabe sobre ele. Quais perguntas você faria para saber mais informações sobre um desses animais? Então, você vai conversar com a pessoa que está aí do seu lado e vai responder para ela tudo o que o livro está te perguntando, ok? Vamos para o próximo slide. Vamos começar o nosso estudo sobre esse tipo de texto que a gente vai encontrar mais numa enciclopédia, tá? Antigamente, as enciclopédias eram uns livrões, assim, bem grossos, né? Hoje em dia, você encontra fácil esse tipo de texto na internet, tá? Principalmente em sites como o Wikipedia, tá bom? Aí, ele diz assim, ó, acompanhe a leitura de 3 textos de enciclopédia sobre animais. O que esse texto tem que ter? Ele tem que ter características. Ele tem que dar uma explicaçãozinha básica sobre as características no caso desses animais. Se fosse um objeto, seria características sobre o objeto. Se fosse uma cidade, características sobre uma cidade. Então, o verbete de enciclopédia, ele te ensina, ele te mostra algo. É um pouquinho semelhante ao conteúdo que a gente viu no livro passado, de receitas, né? Que ele está te ensinando algo. Aqui, ele te dá uma dica, ele te mostra e te explica sobre um determinado assunto, um determinado tema, tá bom? Então, o primeiro é o gato. Aí ele diz: o gato é um animal de pelos bem macios e bigodes compridos. Ele é muito ágil para caçar ratos. Lido isso é uma enciclopédia. Ponto, acabou. Ele está te explicando algumas características, que o gato tem os bigodes compridinhos e tem o pelo bem macio. E ele gosta do quê? Ele é bem rápido na hora de caçar. Caçar o quê? Caçar ratos. Pronto, acabou. É uma explicaçãozinha rápida, tem algumas características que ele está te falando sobre o gato, que no caso é o animal que nós estamos estudando nesse momento. Aí vem algumas perguntinhas logo abaixo. Ele te diz: assinale o nome do animal descrito no texto. Então, esse texto, mas são só 2 linhas, mas é um texto. Ele tem uma mensagem, eu entendi a mensagem, ele está passando essa mensagem para mim, está falando, explicando sobre alguma coisa, então é um texto sim, tá bom? Aí ele te pergunta: esse texto aqui, ele está falando sobre que tipo de animal? É a galinha? É o gato ou é o galo? Marca o X só em uma, ok? Como o texto descreve os pelos do animal? Os pelos do gato é bem macios ou muito macios? O que está lá no texto? Você vai olhar para o texto. O texto diz que o pelo do gato é bem macio ou o texto diz que o pelo do gato é muito macio? Qual é a diferença? Tem diferença sim, tá?
O bigode do gato é curto ou o bigode do gato é comprido? O que está lá no texto? Volta no texto e vê o que o texto está dizendo sobre o bigodinho do gato. Na frase, ele é muito ágil para caçar ratos. Ágil. O que significa essa palavra ágil? Significa veloz, rápido ou significa lento, vagaroso? Rápido, veloz é o mesmo que ágil ou lento, vagaroso é o mesmo que ágil? O que você acha aí? Qual a resposta de acordo com o sentido do texto? Vamos para a próxima página. Continuando no texto 2, ele diz o seguinte: a onça é um animal de pelo amarelado com manchas pretas, vive nas matas e se alimenta de antas, peixes e outros animais. Percebeu aí que eu estou explicando, eu estou dando uma explicação sobre a onça, como ela é, como é o pelo, que cor é o pelo, qual é a característica desse pelo que tem manchinhas pretas, o que ele gosta de comer e onde que vive esse animal. Então, eu estou explicando, dando características. Quando eu dou características, quando eu estou explicando sobre alguma coisa, no nosso caso, animais, então eu estou fazendo um verbete, eu estou lendo um verbete de enciclopédia, ok? A pergunta número 5 diz assim: de que animal esse texto está falando? Então, o texto está aqui, ó. Esse texto está falando desse animal, desse ou esse aqui? Qual dos três é a onça? Você vai marcar um xizinho aí, tá bom? O 6 diz assim: grife o nome do animal no texto. Então, o texto, gente, é tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui é o texto. Então, você vai olhar para o texto e vai passar uma linha embaixo da palavra onça. Onde tem a palavra onça, você vai passar o traço embaixo, ok? Aí vem a pergunta: quantas vezes o nome dele, no caso, o nome desse animal que nós estamos estudando, que nós estamos falando sobre ele, aparece no texto? Quantas vezes você passou o tracinho aí embaixo da palavra onça? Foi uma vez ou foi duas vezes? Marca aí a resposta correta de acordo com o que você fez, ok? Como é o pelo da onça? Ele está falando aí que o pelo da onça tem uma corzinha e tem uma característica aí, tá? Volta lá no texto, dá uma olhadinha no texto e desenha como é o pelinho da onça, ok? A gente vai continuar a nossa aula no próximo vídeo.